Olá, galerinha, nossa aula de hoje está no componente curricular de ciências e nós iremos estudar sobre cadeia alimentar. Nesse processo, nós iremos reconhecer a posição ocupada pelos seres vivos nessas cadeias e o papel do sol como fonte primária de energia na produção de alimentos. A alimentação dos animais. Vamos classificar? Aqui tem uma conversa de amigos, que é o Renato e o Eduardo. Eles são vizinhos e melhores amigos. Hoje, eles combinaram de se encontrar na casa do Eduardo. Uma pausa no seu vídeo e leia a conversa dos dois. Entre a conversa dos amigos, Eduardo ficou querendo saber quais são os tipos de alimento dos animais. E você já percebeu que tipo de alimento os animais cada um consumem? A cadeia alimentar é um ciclo em que as plantas se alimentam dos decompositores. Os herbívoros das plantas, os carnívoros dos herbívoros e os decompositores dos carnívoros mortos. Quando os animais se alimentam das plantas, eles consomem energia que necessita para sobreviver. A energia passa das plantas para os animais herbívoros e dos herbívoros passa para os animais carnívoros. Plantas, algas unicelulares e certas bactérias produzem seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Por isso, eles são chamados produtores. Alguns animais não produzem seus próprios alimentos, esses são chamados de consumidores. Produtores produzem a própria energia, como as plantas. Consumidores, animais que se alimentam de produtores ou outros consumidores, podem ser herbívoros, onívoros ou carnívoros. Decompositores ocorrem em todos os níveis de decomposição da matéria. Decompositores ocorrem em todos os níveis e decompõem matéria orgânica, devolvendo o essencial para a natureza, ou seja, os nutrientes necessários que as plantas precisam. Essa classificação dos consumidores em três classes. Herbívoros são aqueles que se alimentam de fontes vegetais, somente vegetais ou totalmente vegetais. Onívoros são aqueles que se alimentam de fonte vegetal e animal. Esses animais apresentam uma dieta bem variada, que são os animais, exemplo, o urso, morcego, lobo-guará, jabuti, porco, uati, raposa. Esses são o exemplo de alguns animais onívoros. E carnívoros são aqueles que se alimentam da carne de outros animais. Exemplos: cachorro, gato, lobo, raposa, foca, tartaruga marinha, sapo e escorpião. Cadeia alimentar. Esses consumidores são divididos em três sequências, que nós temos os primários, secundários e os terciários. E também os produtores, que são os que produzem o próprio alimento. Os produtores recebem a luz solar, que gera a fotossíntese. Para os produtores, geram energia. Para os primários, que são os animais que se alimentam totalmente de vegetais. Os secundários são aqueles animais que se alimentam dos primários. E os terciários são aqueles animais que se alimentam apenas de carnes, são os carnívoros. Veja, a árvore alimenta a alce e a alce alimenta o leão, ou seja, o leão se alimenta da alce e a alce se alimenta da árvore. O arbusto é o alimento do coelho, o coelho é alimento do leão. A grama alimenta o inseto, o rato. O inseto é alimento do sapo. O rato é alimento da cobra e é alimento da coruja. A coruja alimenta-se também do sol. O sol é importante nessa cadeia. Ele que fornece a energia para a fotossíntese dos produtores, dos vegetais. Vegetais é o alimento dos primários, dos herbívoros. Você vai fazer uma pesquisa de animais que são classificados em carnívoro, herbívoro e onívoro.